Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Quem Faz. Hoje a nossa entrevistada é a Bruna Picolin, ela que é advogada especializada em Direito Empresarial, Compliance, LGPD e DPO. Seja muito bem-vinda, Bruna, muito prazer te receber aqui conosco. Obrigada, Guilherme. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nesse podcast, quiçá o mais famoso do Brasil. É um prazer, obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. E conta comigo, gente, vambora? Vambora. Empresarial Compliance. Bruna, para a gente começar, eu acho que começar para o pessoal ir te conhecendo, contar um pouquinho dessa sua trajetória, como que você descobriu a advocacia, como que você criou essa vontade de ser advogada e de onde surgiu isso e quem é você e um pouquinho do seu trabalho Quem hoje. sou eu? Você sabe que eu me peguei pensando, quando você me convidou, sabe, não vai ser o papo, vai ser assim, eu me peguei pensando em tudo que eu poderia falar com relação à atividade da advocacia. Eu sou advogada há 17 anos já. Legal. E como tudo isso começou? Eu sempre fui muito estudiosa. Eu sempre fui muito estudiosa mesmo. Eu falo 3 línguas, além do português. Falo inglês, o francês e o espanhol. E eu adorava línguas. Adorava. E eu dizia que eu ia fazer a faculdade de, eu nem sei se existe isso hoje, de interpretação interpretação em línguas. Era alguma coisa assim da época que era muito famoso. E eu gostaria, queria. Aí a minha mãe falando pra mim, você lê demais, você tem que fazer direito, você tem que fazer direito. E eu comecei a fazer direito despretensiosamente. Comecei a fazer direito despretensiosamente. Inicialmente comecei a faculdade na Unitoledo em Araçatuba e depois eu terminei na Unifev em Votuporanga. Então, não foi algo que, uau, eu sonhei, eu planejei. Não, foi bem assim mesmo, porque, natural, vamos fazer. No meio da faculdade, durante o período da faculdade, eu sempre tive bem internalizado em mim que eu queria fazer concurso público. Eu falava, eu nunca vou advogar. Falava, nunca vou advogar, não gosto desse negócio. E eu queria ser, na verdade, eu queria ser delegada, depois eu queria ser do MP, depois eu queria ser da magistratura, depois eu queria ser tudo de mais um pouco. E assim foi durante um longo período da minha vida. Quando eu terminei a faculdade, eu passei por algumas adversidades aí no término da minha faculdade, eu tive grandes ajudas lá no término da faculdade, então prestei a OAB e pasmem, isso aqui não é conversa pra boi dormir, eu prestei a OAB 9 vezes. Meu Deus. Só que eu não estudava pra OAB, era isso. Eu não estudava, eu prestava porque eu achava que o conhecimento ia cair dentro de mim aqui, ó, ia dar certo. Até que a última vez eu decidi estudar de verdade. Então, aí eu fui muito bem na primeira e na segunda fase e fui aprovada. Quando eu fui aprovada, eu tinha a opção de ser advogada. E eu não gostava muito disso. Só que, para qualquer desses concursos que eu tinha dito anteriormente, naquela oportunidade, não sei nem como é que tá hoje, precisava de 3 anos de exercício para poder começar a prestar esses concursos. Precisa comprovar esses 3 anos. E, bom, não vai ter jeito. Eu vou ter que advogar. Vou ter que advogar, não vai ter jeito com isso. Só que nesse meio tempo, como eu gostava muito de estudar, então eu fui fazendo várias pós-graduação naquela oportunidade. Então eu fui conhecendo os mais variados ramos do direito. Então eu era apaixonada por direito criminal. Apaixonada por direito criminal. Apaixonadíssima. Só que foi até eu tomar a primeira ameaça. Sabe que é curioso isso? Vou contar essa história que é engraçada. Muito curioso isso. Quando eu comecei a advogar, então eu comecei a fazer os plantões. Né, lá no Juizado Especial Crime, comecei lá a fazer as audiências de custódia, eu comecei por lá, naquela forma. E aí caiu um processo para mim, através da assistência judiciária, que tinham 13 réus. 13 réus, beleza, fiz a audiência deles, era na oportunidade, era tráfico. E aí, terminada ali a audiência, uma das pessoas que estava ali para passar pela custódia, pediu para falar comigo na salinha que se fala com os advogados. E eu fui. Depois da audiência, ele disse assim para mim, olha, doutora, eu gostaria muito que a senhora entrasse para defender a gente de modo particular. E eu gostaria de saber seu preço. Aí na hora que eu fui falar meu preço, porque eu já vi o dinheiro entrando, né? Cifras, né? Gostava. A hora que eu fui falar meu preço, ele me interrompeu e disse assim, falou assim, olha, antes de você falar seu preço, a gente vai pagar seu preço, não tem problema. Só que eu quero deixar claro para você que nós somos representantes do PCC. E que, se a senhora entrar, a senhora é a nossa advogada. Então, para bom entendedor, minha palavra basta. Eu falei, olha, então eu agradeço o senhor fulano, né, olha, muito obrigada, né, mas eu vou indicar um outro colega, e assim foi. Depois desse dia, eu nunca mais quis fazer criminal, porque eu fiquei com um pouco de medo. E as coisas foram evoluindo, eu era de Jales, né, eu morava em Jales,
E elas foram evoluindo e tomaram um rumo que talvez eu nunca teria refletido e nem pensado, porque eu queria concurso público. Então eu fui para segundas fases do Ministério Público, aqui de São Paulo e em outro lugar também, em outro estado, Santa Catarina. E isso era uma raiz muito forte dentro de mim, era algo que eu via como estabilidade. Então eu queria muito, muito, muito mesmo passar no concurso, porque eu Sim. via como estabilidade. Hoje eu entendo que é muito mais vocação e paixão do que estabilidade. Você não tem estabilidade em Sim. lugar nenhum, né? E aí, quando eu cheguei aqui em Rio Preto, em situações completamente adversas, eu só tinha uma opção: eu tinha que advogar. Só que quando eu cheguei aqui, eu não conhecia pessoas, eu não tinha trabalho, e eu estava no momento pandêmico, estava no estouro da pandemia, bem na época do lockdown. E aí eu me vi naquela situação e pensei: o que eu vou fazer da vida? E então eu comecei a advogar e eu sempre fui muito intencional. Sempre fui muito intencional. Então eu sou intencional nas minhas amizades, sou intencional naquilo que eu vou fazer. Então eu procuro ser sempre muito agradável e primeiro doar do que primeiro pedir. Sim. Então isso foi me levando aí os caminhos até que eu me apaixonei realmente pelo compliance, pela privacidade de dados. Quando eu me especializei, quando eu gostei muito, isso aconteceu na época dos concursos, mas que eu decidi levar até hoje para a vida. Então, esse é um brevíssimo resumo da minha escala profissional, mas enquanto pessoa, eu sou Bruna Picolin, @Bruna Picolin, me sigam, deixem likes. Muito obrigada. Eu sou Bruna Picolin, filha amada de Deus, sou cristã, sou casada com o Wellington, meu marido, Deus o maravilhoso. É muito feliz e hoje eu tô aqui em Rio Preto, vai completar 7 anos. Ah, que legal, Bruna, que legal. E é muito bom que você falou que você é intencional. Você é intencional em tudo. Eu acho que esse que é um mais bacana em você. Você faz com amor. Não é aquele Sim. intencional que vai por interesse. Não, Não. é aquele intencional para doar, para depois ser recompensado. Isso é muito, muito legal. E aí tem um dos seus posicionamentos, né, que é bem claro, que é para empresários que não operam no imprevisto. É isso. Queria que você falasse um pouco disso. Qual que é o diferencial dessa sua abordagem? O porquê que os empresários operam no imprevisto hoje em dia? Assim, ó, como eu vejo, estando no mercado há um tempo considerável com relação a isso, esse é o mal do brasileiro, não é nem do empresário, como o próprio nome diz. Todo mundo espera acontecer para depois correr atrás. É sempre assim, pelo menos na sua boa maioria, né? Todo mundo, deixa a hora que acontecer, eu vejo o que eu faço, depois eu vejo lá. Só que existem coisas que não dá para deixar acontecer. Então, como que é feita a minha abordagem? Eu brinco sempre, falo assim, 10 mil caíram à sua direita, 11 mil à sua esquerda, mas tu não será atingido. Eu até falei sobre isso hoje no post do Instagram, porque cada vez mais a inteligência artificial ela veio para demonstrar que quem trabalhar no improviso, quem trabalhar sem estratégia, quem trabalhar sem um jurídico que olha não só para ser um despachante do Tribunal de Justiça, porque são muitos, né? E não estou nem desmerecendo a classe, pelo amor de Deus, mas é porque são muitos advogados e ser só mais um não vai te levar para lugar nenhum, na verdade. Você só vai ser mais um. Né? Só que quando você olha para a estrutura do compliance, por exemplo, quando a gente olha para a estratégia da empresa, é possível identificar os gargalos financeiros, é possível identificar os gargalos, onde é que aquela empresa está perdendo com a tributação. E olha que nem especialista em tributação eu sou, mas você consegue, de modo estrutural, organizar onde é que estão aqueles gargalos. Ou ainda, aquela empresa tem muita reclamação no PROCON, tem muito FAQ, então você tem que olhar para o lado do consumidor, Sim. Você tem que estruturar aquilo, aquele processo. Ou ainda, tem muita trabalhista. Cara, muita trabalhista é sinal de um preventivo trabalhista ruim, RH ruim, uma empresa de segurança do trabalho ruim. Bem a prova disso, a NR1. Então a NR1 está valendo agora a partir de maio, e tem multas severas com relação à NR1. Só que eu tenho certeza que a boa maioria das empresas ainda não estão organizadas, ou pelo menos como deveriam. Porque as pessoas imaginam, que é o que acontece com a privacidade de dados, que é te dar um bloco de documento, tá aqui, ó, um monte de privacidade aqui para você. Tá resolvido. E não é bem assim. Você tem que ter efetividade. Então, o que eu estou fazendo com a NR1? Está sendo aplicado os treinamentos, eu estou cuidando da saúde psicomental desses colaboradores, como é que está sendo tudo isso, aonde é que eu consigo reduzir? Às vezes, teu problema não está em vender mais, ou estratégia de escala de venda. Às vezes, teu maior gargalo está dentro da empresa para onde você não olha, que é no passivo trabalhista, que é no passivo fiscal, no passivo tributário, ou ainda na sua própria postura como gestão. Quando você é um gestor que não olha para pessoas,
isso é um problema muito grave, porque se você não entende de pessoa, você não entende de negócios hoje em dia. Então, quando eu abordo os empresários, né, na sua grande maioria, meus clientes, eles são empresários, quando a gente aborda, eu vou te dizer que 99% vem pelo caos, não vem pelo amor, ainda. Sonho com um dia que eles virão pelo amor, não pelo caos. Né? Pela consciência. Eu tenho algumas poucas empresas que vieram pela consciência. Não foram todas, na grande maioria, ainda, infelizmente. Mas quando chega no caos, você começa a apagar fogo. E aí teu trabalho de estrategista se perde. E é isso que não pode acontecer. Você tem que demonstrar para aquele empresário que se ele trabalhar, ok, o advogado, o preventivo jurídico tem que ser como seguro. Tem que ser como plano de saúde. Eu prefiro não usar. Eu tenho que pagar, tá ali, mas eu prefiro não usar. E se eu não usar, melhor ainda. Sim. Tô parando esse episódio aqui rapidinho para te contar uma coisa. Você já tentou gravar conteúdo aí na sua empresa ou aí na sua casa, mas não conseguiu por conta de cenário? Pois bem, nós da Agência Zivo podemos resolver esse seu problema. Nós temos o nosso estúdio Zivo, aonde a gente pode montar vários cenários para você gravar o seu conteúdo do mês ou para aquela publi específica. Então, se você se interessou, escaneie o QR Code aqui do lado e entre em contato conosco. Tá ali de resguardo, né? Exatamente. Tipo, se acontecer alguma coisa, ele tá ali. Exatamente. E agora, 3 dúvidas, assim, dos clientes, né? Acho que você que trabalha com essa LGPD, compliance, né? Quais os atentos, né, que hoje os empresários têm que tomar por conta do avanço das IAs, né, que você citou aqui, e também com a rede social. Então, criar conteúdo hoje virou um hábito para todo mundo, né? Quer dizer, quem não cria conteúdo não está, como se diz, performando ou não está gerando negócio. Tendo negócio. Então, hoje em dia se fala muito disso. E a gente já conversou várias vezes, você colocou alguns pontos de cuidado já nessa questão. Sim. Eu queria que você falasse um pouco para os empresários qual que é essa pulga que eles têm que ficar atrás da orelha na hora de criar um conteúdo ou de divulgar muitas coisas ali na rede social do seu negócio, até de clientes e etc. Nós temos muitos pontos que a gente precisa observar. É que depende do nicho do negócio, depende do direcionamento do negócio. Então eu vou trazer para o assunto que nós até falamos antes de começar, que é o assunto da era, Sim. que é o alvará judicial para os mini influencers. Então, aí a gente já olha para uma gama enorme. A mini influencer. Beleza, a mini influencer. Só que a gente está falando das escolas que colocam nos outdoors as fotos das crianças. Para colocar aquela foto lá, você precisa de uma criança que tem um alvará judicial para estar ali. Não é só autorização do pai e da mãe. Começa por aí. Esse é um ponto. Bruna, mas escolas. Aí você olha as escolas, as redes sociais das escolas, tá assim, de foto de aluno. Tá assim. Sim. E é uma forma de monetizar. Você sabe muito bem Sim. disso. Você, como agência de marketing, você sabe disso. Que ninguém coloca o rostinho daquele aluninho lá, A, fofinho, B, ou C, ou D, fofinho, sem nenhuma intenção. Não é bem assim. Então, a gente falou ponto 1, escolas. Vamos falar ponto 2, lojas de roupas de criança. Tá assim, de loja de roupa de criança, pegando criança, tira foto, modelo. Hoje não funciona mais assim. Se não tiver o alvará judicial, não vai poder transitar. É classificado como trabalho escravo. Olha que pesado isso. Meu Deus. É bem pesado isso. Então, assim, tem que ter o alvará judicial além da autorização do pai e da mãe. Então, esse é o segundo ponto. Aí a gente vai para o terceiro ponto, e ainda falando só dos alvarás judiciais. Aquela mãe influencer, que é o que também acontece muito, aquela mãe influencer engravida. E aí ela começa a monetizar em cima do filho que nem nasceu ainda. Então começa a ganhar roupas, as marcas, começa fraldas e afins, aquela coisa toda. Aí a criança nasce, já começa a mostrar a rotina da criança baseado naquele contrato que fez. Enfim, então tudo isso hoje tem que ser muito delicado. Eu só falei de 3 pontos, a gente só está falando do ECA Digital, da novidade que veio com relação do alvará judicial. Agora vamos pular para as empresas. Com relação à divulgação. Tudo que é exposição de imagem dentro da rede social, a gente está falando de monetização. Então, esquece as crianças agora e vamos para os adultos. Então, todo tipo de publicização, supondo, você vai fazer uma confraternização da sua empresa, você vai filmar e vai colocar na sua rede social. Para que você está falando isso? Olha, que a empresa é muito legal, um lugar muito bom de trabalhar, a gente atende às normas da ANR, a gente tem a política de integridade super ok, a gente tem... Você está monetizando. Sim. Você não está trafegando, mas você está monetizando. Aí a pergunta 1 que fica. Você tem a autorização dessas pessoas? Bruna, tem autorização, o termo de imagem, tá tudo certo para mim. Então, só que acontece o seguinte, o termo de imagem, ele é unilateral. A partir do momento que você capta, né,
a consciência daquela pessoa em te dar o termo é unilateral. Então, eu dou o consentimento e eu revogo o consentimento. Então, eu te dou um consentimento agora, daqui 5 minutos, se a gente teve um desacordo comercial, eu posso revogar. E tudo aquilo que está no Instagram tem que ser retirado. Ponto 2, esse é um ponto muito importante. E como é que tem que ser feito isso então, Bruna, já que um termo não vale nada? Não é que não vale nada, não é essa expressão que as pessoas vulgarmente falam. Sim. É que é um termo mais sensível. O consentimento, ele é a base da LGPD, uma das finalidades legais, que é mais sensível. Então, como eu sugeriria? Eu sugeriria colocar isso dentro de um contrato bem feito. Só que para ter um contrato bem feito, a gente tem que falar sobre LGPD. Se a gente tiver que falar sobre LGPD, a gente tem que falar sobre inventário de dados. Se a gente tiver que falar sobre inventário de dados, a gente tem que falar de todo um processo que precisa ser adequado. Não basta ter meia dúzia de cláusulas. Sim. Tem que ter toda uma estrutura. Então, quando a gente olha para o máximo da coisa e olha o processo de cima, eu costumo dizer que eu olho para a empresa de forma 3D. Eu olho para isso e vejo como tanto a LGPD quanto o processo de estruturação de compliance, toda a base de governança, ela traz um ajuste muito fino. Ela traz um ajuste muito fino para essa empresa. Então, são várias as camadas. Ah, beleza, Bruno, eu organizei aqui meu contrato, tá top, tá tudo beleza. Mas beleza, então vamos sair de uma indústria, por exemplo, e vamos para uma loja de shopping. Loja de shopping, por exemplo. Você chega lá na loja só para comprar um sapato. Você só quer comprar um sapato e ir embora. Só isso que você quer. Você pegou aquele sapato, você chegou no caixa, primeira pergunta. CPF na nota. Fala, não, aqui no estado de São Paulo, não quero ser CPF paulista. Próxima pergunta, teu endereço, teu telefone, nome do pai, da mãe, do Zé. Pra que isso? Tem que ter uma finalidade específica. Isso tem que estar com base no seu inventário, na sua política de privacidade. Esse é um outro ponto. Eventos. A gente já falou sobre isso, sobre Coldplay, aquele caso que aconteceu. O evento, a gente vai ter muitos rodeios aqui na região, agora nos próximos tempos, teve carnaval. Como é que fica a política de privacidade de captação? Tá todo mundo super ok com essa política de privacidade? E se captar alguém, igual no Coldplay, o beijo do Kiss lá, que pegou o amante, que trouxe um problema enorme, como é que fica tudo isso? As pessoas não têm dimensão. Ela não tem dimensão do tamanho do problema que pode arrumar por uns ajustes finos, preventivos. Sim. Preventivos. E até mesmo, falando de empresa agora, que você falou, até mesmo colaboradores aparecendo ali na rede social da empresa. Eu acho que é um ponto muito importante que eu passei a olhar depois que a gente conversou toda a estrutura que você fez até aqui no jornal para minha mãe, que não é só a pessoa é colaborador, tudo bem ela aparecer ali e depois é material da empresa. E não é bem assim. Tipo, a pessoa pode revogar, é aquilo. Vale, porém até que tem alguns pontos, né? Tive um atrito com a Bruna. Eu vou querer agir na maldade com a Bruna. Não é todo mundo que age assim, mas a gente, no mundo de hoje, se a pessoa tem vantagem, ela sabe que ela pode ganhar vantagem, é isso. Então, eu acho que um atento que fica para os empresários é procurar a Bruna. Obviamente. Isso é bom, viu? Óbvio, muito bom. Gostei. Procurar a Bruna e entender o que você pode estar fazendo na sua empresa que pode, nos próximos anos, te trazer um problema. Não é para agora. É igual a Bruna fala, é uma prevenção. É algo que você tem que olhar ali. Tem um colaborador que ele é a pessoa que coloca o rosto ali na rede social, porque eu sou empresário, eu não tenho vocação, não gosto para isso. Mas você tem uma pessoa, então como que você tem que lidar com essa pessoa? Qual o contrato certinho para fazer? Aí você sabe uma coisa muito legal, Gui, você falou da IA, só contar uma pequena história que eu acho que é pertinente para a situação, ChatGPT. As inteligências artificiais e como é que elas são usadas, né? Então fica aqui também uma dica para os empresários, como é que as inteligências têm sido utilizadas dentro da tua empresa. Então, assim, o ChatGPT, você sobe contrato, você sobe a estratégia, você sobe financeiro, analisa para mim essa planilha financeira, você está disponibilizando gratuitamente um treinamento para a ferramenta. E aí, se vazado, expõe a sua empresa. Nós tivemos um caso de uma empresa em um outro estado, que nós estamos assessorando, que o vazamento aconteceu na contabilidade, e é uma empresa de tecnologia. E aí, como é que aconteceu? A responsabilidade é solidária. Então, vou trazer aqui a contabilidade porque é algo que eu gosto muito. A contabilidade, ela é solidária com todos os seus clientes e todos os clientes são solidários com a contabilidade. Bruna, o que é isso solidário? Acontece que, se eu sou a contabilidade Bruna A e você é meu cliente, agência Z, por exemplo, se eu tiver um vazamento de um documento que nós transitamos, você é responsável solidariamente com o vazamento.
Então, quando a gente olha para as empresas, não está claro ainda a sensibilidade dessa Sim. responsabilidade. Então, é importante a gente trazer nisso. Então, supondo, eu tive um treinamento, dei um treinamento recentemente que, assim, eu juro, assim, eu juro que tem coisas que é melhor ouvir do que ser surdo, né? Tudo bem. Mas, dentro desse treinamento, falando sobre essas peculiaridades do ChatGPT, uma das colaboradoras falou assim, mas doutora, eu não faço nada de errado aqui na empresa. Tá. Eu só uso o ChatGPT ali de vez em quando para fazer umas perguntas pro tarô. Falei, você faz isso aqui dentro da empresa, é isso mesmo? Mas me conta mais, deixa eu entender melhor isso. Vamos conversar melhor sobre. Não, doutora, eu falo assim umas perguntas pro tarô. Menino, ele acerta. Você devia ver isso aí pra tua vida. Você acredita? Você acredita? Eu falei, menina, é verdade. E você conta tudo. Aí eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta básica. E aqui fica a consideração principal que eu deixo pros empresários. E para que eles reflitam e olhem para isso dentro da empresa, né? Para qualquer pessoa que nos assiste também. Se isso aqui vazar, vai prejudicar alguém? Então pronto, você não sobe para inteligência artificial. Então você anonimiza, você tira nomes, você só coloca o conteúdo, você não coloca nada que exponha, nem empresas, nem CNPJ, nem CPF, nem pessoas. Foto. Melhora essa foto aqui para mim. Vocês sabiam que tem uma forma de geolocalização daquela foto que quando você sobe o aplicativo da inteligência artificial, é possível saber aonde você tirou aquela foto, a hora que você tirou aquela foto. Então, assim, é muito delicado. Então, fica aqui a minha dica para olhar as inteligências artificiais com muita cautela mesmo. Procurar pessoas que tenham minimamente experiências para tratar disso, que possa levar esse assunto com o mínimo de consciência. Sim. Porque, como eu digo, daqui para frente não tem para trás, só tem para frente. Então, essas peculiaridades são importantes. Eu acho que uma coisa muito importante que você citou é em relação aos dados do cliente, né? Nós somos agência, então nós pegamos senha, tudo do cliente, dados sensíveis. Sim. Antes eu guardava tudo numa planilhinha. Típico. Guardava tudo para não esquecer. Bloco de notas. Agenda. E aí depois que a gente teve uma conversa, agora é tudo na reunião com o cliente. Passa sem acesso, não guarda o dado. É dele, desloga. Tô logando de novo, tá aqui. Me passa o código de acesso. Exatamente. Sempre assim. Então, algumas coisas que pode melhorar. Que a Bruna me passou umas diquinhas que podia dar um problemão lá na frente. Exatamente. Então, e entrando nisso, o que você tem de dica e de insight para dar para os empresários, empresas que pedem dados, né? Tanto hoje os anúncios online cada vez mais cresce, né? E as empresas mais anunciam e geralmente põem os formulários instantâneos lá da rede social ou uma página de venda com um formulário. O que você tem, para trazer para os empresários do maior mito que eles hoje não olham, que eles falam, isso não dá nada? A política de privacidade, ele é um ponto muito importante, inclusive é algo que está sendo... É um assunto que vem sendo reestruturado pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulamentador da Lei Geral de Proteção de Dados. O que acontece? Às vezes as pessoas acham que a política de privacidade é para inglês ver. Bota lá no site, você acredita que certa vez a gente pegou um escritório de advocacia para assessorar, nós assessoramos eles quanto a LGPD. Mas Bruna, eu já tenho minhas coisas aqui, política de privacidade, tá ok. Eu falei, então tá bom, então me passa que eu preciso avaliar se está de acordo com o seu inventário, que é o que nós fizemos, né? Que é o caminho certo. Porque não é simples pegar, faz uma política de privacidade. Não, sua política de privacidade tem que estar de acordo com o seu inventário de dados. E o que é o inventário de dados? O inventário de dados nada mais é do que eu pegar toda a captação de dados que essa empresa tem e colocar na legislação. Qual é a finalidade daqueles dados? A necessidade, transparência... Tudo bonitinho, elencado com a legislação. Isso é o inventário de dados. E com base nisso, eu consigo fazer as demais documentações que são necessárias, como, por exemplo, a política de privacidade. Então, o que contém nessa política de privacidade? Vai conter, por exemplo, as minhas bases de captação. Então, se eu vendo esses dados, se eu compartilho com terceiros, onde que eu publico esses dados, eu publicizo esses dados. Então, é uma série de normativas. E aí, nesse escritório de advocacia que nós assessoramos, a Bruna tá ok. Falei, ok, deixa eu ver como é que tá então, para ver se tá de acordo com a tua base de dados. A hora que eu peguei a política de privacidade, estava assim, era um escritório de advocacia, lembrando, estava assim, esta loja é direcionada para venda de roupas no varejo, nanana. Eu olhei para aquilo, chamei o diretor do escritório e falei, olha, eu não sei quem fez, mas quem fez pegou de uma loja de roupa. E colocou aqui e colocou como se fosse escritório de advocacia. Isso, para a NPD, isso é um erro. Muito grande, né? Assim,
É igual pessoa, eu já vi, né? Parceiros que aparecem com página de venda, e aí você vai ler a estrutura. Ai, mas você fez a sua página da LGPD, né? Aqui. Ah, pedi pro chat. É, muito comum. Acho que hoje em dia 90% manda pro chat. Não, 90%. Só que assim, tá. Beleza, uma política de privacidade do chat vai vir de acordo com aquilo que você insere, né? Porque as pessoas esquecem que, assim, ó, como é que funciona a política de privacidade pelo chat? Você dá a informação e o chat vai fazer com base na Reescrever. informação que você forneceu. Exato. Mas não que contempla os requisitos que são obrigatórios pela legislação, são coisas diferentes. Então é por isso que é importante me contratar É isso aí. para fazer isso. Mas a política de privacidade ela é um tema muito sensível, porque a política de privacidade que as pessoas acham que é para inglês ver, tipo, Uhum. né? É só para o Deixa cara ali. dar okzinho, Dá o okzinho lá. autoriza meus dados. Por exemplo, a política de privacidade e a política de cookies que é inserida em site tem que ser seletiva. Não pode estar lá aceitar todos. Não, não pode. Né? Então tem que ser seletiva. Tem que ter ou aceitar todos, seletiva, para que você aceita ou recusar cookies, Sim. por exemplo. E assim, eu tenho certeza que 99% das pessoas que nos assistem e nos ouvem não leem política de privacidade. Só está dando ok lá. E a vida que segue. Então, é por isso que é muito importante a gente ter essa consciência das questões da privacidade de dados. Porque, assim, eu sempre trago nas palestras, e eu gosto muito de falar sobre o tema porque, enquanto tu tá no vizinho, Tá tudo certo. a hora que vem na minha grama é que o negócio muda de figura. A hora que eu recebo um processo, a hora que você perde um cliente porque te exige a documentação de pertinência da LGPD pela solidariedade, você não consegue demonstrar. Porque agora a NPD antes era mais frágil, porque ela era autoridade nacional vinculada ao Ministério da Justiça. Hoje é agência nacional, como se fosse uma ANS. Então hoje ela é livre, leve e solta para fiscalizar e para fazer o que quer. Tanto é que assim que ela se tornou a ANS, né, a ANS é a agência ao invés de autoridade, só nesse ano, nós estamos em junho, tem mais de 3 mil processos sancionadores em andamento. Em andamento. Bastante. Então, assim, é algo que está começando assim e vai fazer assim. É um oceano de possibilidade de fiscalização. É como o PROCON. Eu vejo muito no futuro bem próximo que vai se equiparar. O PROCON já tem, né, uma parceria com a NPD. Então, essa eu queria deixar esse link, que a política de privacidade não é para inglês ver, é algo muito sério. Sim. Isso é muito importante. Eu acho que aprendi muito com a Bruna no tempo que a gente conversa, desde que a gente se conheceu. E eu mudei bastante coisa, viu, gente? Principalmente dados de cliente. Eu passei a não ter alguns dados. É o que eu falo, gente. Cola em mim que todo mundo brilha. Dá espaço. Agora, Bruna, vamos falar um pouquinho de estratégia de marketing, né? Da parte digital. Hoje a senhora tá produzindo muito conteúdo. Tô demais, eu tá tô de demais, parabéns, eu tô demais. tá ali diariamente na rede social e você vem crescendo, né, no digital, essa parte digital. E qual que é a sua estratégia que você conseguiu achar hoje na hora de você criar conteúdo para você encontrar esses empresários, mesmo que eles não estejam conscientes? Como que você conseguiu trazer nessa abordagem? Para mim, a melhor forma de encontrar, nem só empresários, mas encontrar pessoas que estejam abertas para ouvir esse tema, porque não é um tema tão simples, não é um tema corriqueiro, não é um tema que as pessoas ainda não se importam, apesar de muito latente, mas, né, honestamente não é. Eu costumo dizer que ainda a gente está numa fase embrionária. Por mais que a legislação já esteja aqui há mais de 8 anos, mas a gente está numa fase embrionária, a gente não pode dizer que não. Porque senão já teríamos outro tipo de consciência sobre isso. Então, quando eu olho para isso, eu olho que para que a gente produza um conteúdo específico, para que a gente encontre as pessoas certas, você precisa ser, primeiramente, orgânico. Né? Primeiramente, o crescimento tem que ser orgânico, tem que ser natural. Ponto 2, o conteúdo tem que ser de relevância para que qualquer pessoa consiga ter entendimento. E não tem densidade no conteúdo. Teve um tempo que eu só trazia conteúdo denso. E bom, a gente até conversou sobre isso. E aí, eu tive, durante esse período, uma densidade enorme. Eram assuntos pesados. E as pessoas, elas não querem ver isso. Por mais que sejam informações relevantes, hoje, por exemplo, quando vem algum assunto relevante que eu já tenha trazido, igual o golpe do falso advogado, né, que estava bem amplo esses últimos tempos. Foi um vídeo que eu gravei há quase 1 ano e meio atrás, falando sobre isso já. Só que era um conteúdo tão denso que
não deu, não funcionou. O que eu fiz? Eu fiz vários stories falando disso mesmo, porque tiveram clientes que foram, né, vítimas aí do golpe. Eu trouxe aquele vídeo. Pronto, aí sim era um assunto latente. Só que pela densidade daquele conteúdo anteriormente falado, não me engajava. Então hoje eu vejo que as redes sociais não é que é uma falsa percepção de vida que não existe. Não é bem isso. Tem isso também. Obviamente, comparação, cresce a ansiedade. A gente olha uma vida que muitas vezes é irreal. Você vê casais, digo agora no Dia dos Namorados, lindo, maravilhoso, mas você vê casais que você sabe como é que funciona por detrás dos bastidores, aí você olha aquilo e você fala, poxa, é uma vida que a gente conhece, mas que a gente sabe que não é real. Sim. E isso ilude pessoas, aquelas pessoas que não têm maturidade para ficar na rede social para ver isso, é por isso que é tão delicado com criança. Então é muito importante que você olhe isso. Só que tem que trazer conteúdos que as pessoas se identifiquem. Sim. Por exemplo, quando eu trouxe, eu viralizei um conteúdo recente, porque eu falei sobre um processo que os pais de adolescentes sofreram, porque esses adolescentes fizeram figurinhas, memes, divulgaram pela escola teve cunho vexatório, e aí por ter cunho vexatório, os pais foram processados, a indenizar os pais da outra criança. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, eu pego uma gama de gente... Uou, funciona assim? Sim, funciona assim. Sim. Tivemos recentemente lá na cidade em que eu morava, em Jales, uma questão que foi nacionalmente amplificada sobre homeschool, que os pais foram presos porque lidavam com a menina dentro de casa, na escola, e tá tendo um desenrolar tudo isso, então teve amplitude nacional. Então, assim, todo o conteúdo que você cria, não direcionado, mas como digo, intencional, mas intencional para que as pessoas te entendam, eu acho que flui muito bem. Você, dono de negócio local, que está com dificuldade de crescer no digital, pois bem, posso te ajudar. Nós aqui da Zivo temos nossa metodologia para te ajudar a crescer no digital. Nós unimos tanto o marketing quanto o comercial, pois os dois têm que andar juntos e alinhados para uma empresa dar certo no digital. Não adianta nada você gerar demanda, mas não ter um bom comercial para atender essa demanda. Se você tem dificuldade no seu marketing ou no seu comercial, escaneie o QR Code aqui ao lado e vamos marcar uma call comigo. É aquilo, né? Você tem que criar para as pessoas que estão inconscientes, para elas entenderem que elas têm um problema. Exato. É aquilo, eu falo, hoje em dia, os conteúdos muito na mesinha de escritório, bonitinho, fundo bonito, com luzinha, hoje em dia não funciona mais, porque as pessoas já ganhou isso da rede social. Então tem quanto mais natural possível, você estar ali de selfie mesmo no carro, da onde você estiver na rua, os conteúdos que performam, é você ali como se você estivesse trocando ideia com a pessoa mesmo, pessoa ali, a pessoalidade, dia a dia, né? O pertencimento é importante. Exato. Então, acho que isso é muito importante das pessoas perceberem também. Sacarem. Eu acho que isso é muito importante, um lado que você sacou rápido disso foi muito importante. E agora, Bruna, falando, como que você enxerga o futuro da sua profissão daqui para frente? Tipo assim, você acha que o que a gente conversou aqui, tanto compliance, LGPD, o DPO para as empresas aqui, os empresários nos próximos 2, 3 anos vai olhar mais para isso? Ou você acha que ainda é algo um pouco mais distante ainda? Eu vou te voltar a pergunta. Olha só, veja bem. Faz quanto tempo, você que é da tecnologia, você já é uma geração tecnológica, você que é da geração tecnológica, há quanto tempo você deixou de usar pendrive? Bastante tempo. Acho que uns 2, 3 anos, mais ou menos. 3 anos. Há quanto tempo você não ouve falar mais sobre furto de bolsa na rua? Bastante tempo. Vou dizer por mim, eu não me lembro a última vez que eu tive dinheiro em nota comigo. É tudo no celular. Sim. Certo? Partindo desse pressuposto, partindo dessa ótica, olhando para isso, eu vejo que os empresários não têm mais 2, 3 anos. Eu vejo que é muito menos que isso. Sim. Porque eu já tô vendo várias reclamações trabalhistas, mas bater bonito. Já dizia os primos agro, chegando a taca nas questões pertinentes à LGPD e vazamento de dados. Eu já tô vendo isso acontecer aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente olha, parece que a gente olha de modo micro, quando deveria de olhar de modo macro. Vazamento de imagem íntima. As ferramentas que são criadas hoje. Então, quando a gente olha para isso, para esse panorama, eu vejo que os empresários eles não têm mais tempo. E uma pergunta dentro disso, para complementar, você falou trabalhista, né? Problemas trabalhistas nisso.
como que funciona? Não sei se entra também o computador da empresa para o funcionário logar ali, o pessoal, tudo isso conta, os dados do... Tudo. Não, o processo da LGPD, eu vou só minimizar para que as pessoas entendam aonde e para eu conseguir te responder. Quando a gente faz o processo de inventário de dados, esse é a primeiro pilar. Sem isso eu não consigo fazer nada mais. Nesse inventário de dados, eu entendo como é que é teu processo, como é que é teu sistema, o que o colaborador tem acesso, o que o colaborador não tem acesso, afinal. O colaborador do comercial não tem que ter acesso às questões financeiras da empresa. E vice-versa. O pessoal da RH tem nada a ver com o financeiro. Então, assim, essas coisas têm que ser observadas muito minuciosamente. Quando a gente fala sobre colaboradores, então nós temos uma série de políticas. Quando a gente chega depois do inventário, nas entregas das políticas, são mais de 40 políticas entregáveis. E aí a gente fala de política de utilização de WhatsApp, política de utilização de celular, política de utilização de WhatsApp se ele for pessoal, se for o uso pessoal, ou se ele for de modo corporativo, porque o que as pessoas não, o que os empresários não param para pensar é, não tem nada a ver, o meu colaborador usa o WhatsApp dele pessoal, só que se ele for embora, ele leva a base de dados inteira com ele, só isso. Só isso. Sim. Ele leva tudo com ele. Então, assim, a gente tem que olhar isso e racionalizar de modo estratégico e de modo LGPD também preventivo. Acesso à rede. As redes, elas têm que ter camada de proteção. Aquele computador que aquele colaborador trabalha na empresa, ele não pode pegar aquele notebook e levar para casa, porque você não sabe como é que tá a rede dele. Dependendo, vai ter um vazamento de dados, um vírus que vai instalar naquela rede daquele computador, que vai distribuir para a empresa inteira. Você vai ter um risco, assim, um problema que é incalculável. O tal do risco calculável não se calcula numa situação dessa. Não se calcula numa situação dessa. Então, quando a gente começa a olhar para as minuciosidades, a gente começa a olhar para tudo isso. Por exemplo, eu deixo aberta a rede Wi-Fi para meus colaboradores, o que tem? O que tem que teu colaborador vai almoçar no restaurante da esquina do Zé, que é a rede aberta, entra lá, acessa, capta um vírus e leva para dentro da tua empresa. Peguei um caso, certa vez, que os diretores eram marido e mulher da empresa. E a esposa espelhou, além de ser crime, tá? Espelhou o WhatsApp do marido no celular dela porque estava desconfiada dele. E aí, quando, na verdade, tudo que aquele marido tinha, a base de dados inteira estava no WhatsApp. Se invadiu o celular dela, invadiu o dele. Invadiu dele. Então, assim, quando a gente olha para isso, tem que ter muita minuciosidade, é muita delicadeza. E quando a gente olha pelo campo do compliance, da estruturação e da LGPD, é muita coisa a ser dita. Sim, então é muito importante. Você, empresário, já sabe. A gente já viu o merchan aqui mais uma vez. Procura a Bruna. Muito obrigada, muito obrigada. Tá. Bruna Picolin, viu, gente? Instagram. Siga. E, Bruna, pra gente, para finalização, gostaria que você deixasse uma mensagem para os empresários, para as pessoas terem consciência do quanto isso é importante elas olharem, não só as empresas, né, com esse vazamento, mas também a pessoa normal ali ter o vazamento do celular dela, do WhatsApp, como que ela pode proteger isso de uma forma que não dê tanto problema ali, então os bancos, enfim, questão de facial, enfim, o que você deixaria de recado para essas pessoas? Primeiro que eu deixo de recado é que não deixe de prevenir hoje o que talvez você não consiga remediar depois. Isso é um ponto muito importante, porque as pessoas têm a mania de deixar para depois eu vejo, só que muitas vezes não dá para remediar, e não dá mesmo, e não dá definitivamente. Se hoje, né, como eu disse, não tem mais assalto à bolsa, essas coisas todas que antigamente era muito comum, né? Hoje as pessoas querem o teu celular, justamente porque tua vida tá ali dentro. Então, tua conta bancária, a minha vida inteira tá dentro do meu celular, nem só a minha conta bancária. Toda a minha estratégia de trabalho, todos os meus clientes, minha base, tá tudo ali. O sistema fica ali dentro, então é tudo ali. Sim. Então, assim, o máximo de cuidados que a gente pode recomendar é sempre verificar, né, 2 fatores. Nunca clicar em link que seja minimamente... Banco não manda link, gente. Banco não manda e-mail. Banco não liga te pedindo código nenhum. Então, assim, cuidado com isso, né? Sim. De modo geral. Porque outro dia eu tava falando com um cliente, a gente fala assim, eu não caio em golpe. Cai. Os caras são bons. Cai. Se cai. Cai demais. Não teve a mulherzinha que achou que tava namorando o Brad Pitt, gente? Ué, cai no golpe, cai. E quando você tiver uma ligação que você atender, que a ligação estiver muda, nunca fale alô. Porque eles estão ali para captar a tua voz, para criar um áudio, para mandar um áudio para pessoas, para usar de golpes. Então, assim, se a gente for falar em prevenção, a gente tem muitas coisas para falar. A gente tem como falar dos links, da voz, dos vídeos. A gente olha para os telefones que não existem e a gente acaba recebendo. Cuidado com o que você clica, onde você coloca a tua facial. Cuidado nos eventos que você vai, você bota a tua facial. Tem uns camarotes por aí, que você tem que botar a tua facial para entrar. Para cadastrar, você tem que botar a tua facial. Sua facial é o teu dado mais sensível. Se isso vazar,
tem como acessar teu celular, tem como acessar tua conta em banco, acessa tudo. Então, muito cuidado com essas peculiaridades e sempre esteja atento. Não é ficar sempre vigilante. Vigilância ela é bom. Não é ficar neurótico, doido, perturbado, não é isso. Mas ter cuidado Ter é o bom. cuidado, né? E quais são as suas redes sociais para que o pessoal possa te encontrar? Instagram, LinkedIn, OnlyFans, mentira, sou casada, gente. Facebook, tudo. Gente, Bruna Picolin, vocês me encontram no Instagram, vocês me encontram Bruna Picolin no Facebook, que hoje eu uso pouco, mas me encontra por lá. TikTok, Bruna Picolin também, e YouTube, canal Bruna Picolin também, fica aqui à disposição. Cola comigo, você brilha, e não tem essas dificuldades aqui que a gente falou hoje, tá, Gui? Bruna, muito obrigado, viu? Foi um prazer te receber, um papo muito legal aqui. Eu creio que tem mais coisas, mas Tem. vamos ter um episódio 2 aí. Que vai Aí, ter, gente, obrigada, ter viu? dúvidas. Clica, encaminha. Se a gente crescer na audiência, ele me chama de novo. Ajuda nós. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe no comentário ou chama a Bruna lá, que esse é um assunto muito legal e que você tem que olhar, não só empresários, mas todo mundo ali, porque dado hoje está tudo na nossa palma da mão, então Literalmente. tem que ter cuidado com isso. Então, já se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação para você não perder o próximo episódio e até o próximo.